Bom dia a todos aqui presentes, bom dia àqueles que também nos acompanham remotamente pelo YouTube. Meu nome é Marcelo Romanzini, eu sou docente do Departamento de Educação Física aqui da Universidade Estadual de Londrina e coordenador dessa próxima atividade do evento, que é uma palestra musical. Então, gostaria nesse momento de apresentar o nosso palestrante, professor Daniel Rogério Petressa. A pedido do professor, nós vamos fazer uma apresentação bem rápida e breve. Então, o professor Daniel, ele é graduado em Educação Física pela Fundação Universidade do Contestado, campus de Mafra, mestre em Atividade Física e Saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, inclusive fazendo um estágio no Centro Médico de Nebraska, nos Estados Unidos. Atualmente, o professor Daniel ele é professor adjunto da Escola Superior de Educação Física da Universidade do Pernambuco e ele é criador da metodologia Educação e Saúde, intitulada Palestra Musical. Então, uma forma diferente de comunicar conhecimento, aliando a música, e que nós teremos a oportunidade e o privilégio de acompanhar nesse momento. Então, passando diretamente a palavra para o professor Daniel, agradecemos muito a sua presença aqui em Londrina e na nossa instituição. Desejamos que você tenha uma ótima manhã aqui conosco. Estamos na expectativa de assistirmos pela primeira vez aqui em Londrina a sua palestra musical. Bem-vindo, Daniel. Vamos começar cantando já. Vamos lá, nas palmas. As letras vão aparecendo aqui, vamos cantando. Um pouquinho mais o meu computador. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quero ouvir. Eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Quero ouvir. Anda, que a fé não costuma falhar. O pessoal que tá em casa. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olele, olala, olele, olala. Obrigado. Sejam bem-vindos, então, à palestra musical. Essa palestra musical, ela foi criada em meados de 2011 e ela foi criada para informar de maneira simples, leve, sobre estilo de vida, sobre qualidade de vida. Quando eu criei ela, não imaginava que ela teria um impacto tão grande na vida das pessoas e que ela me levaria a quase todos os estados do Brasil falando sobre estilo de vida saudável. Para entender aqui essa introdução que eu vou fazer, que é uma versão reduzida da palestra para vocês entenderem um pouco da metodologia que vocês podem utilizar posteriormente usando as canções, é muito importante a gente entender a letra das canções que eu vou executar aqui. Muitas das canções que eu vou cantar, e talvez vocês vão cantar aqui comigo, vão acompanhar as letras aqui nos slides, são canções que muitas vezes vocês escutam no carro às vezes, mas a gente não tem uma noção da letra dessas canções. E para entender a palestra, a gente precisa entender a essência dessas canções. Eu falo que eu faço uma revisão sistemática de canções para poder contar histórias. É o que a gente vai fazer aqui nesses 30 minutos que eu tenho. Nós vamos viver alguns momentos aqui de emoção, de diversão e de várias histórias. Nós vamos começar falando, e essa palestra ela fala sobre legado do estilo de vida. Estão lançando aqui uma especialização e ela tem um legado. Quando a gente fala de lembranças, as lembranças do estilo de vida vêm muito da lembrança da tua família,
lembrança de professores que passaram por tua vida, né? A professora Cristiane lembrando ali do professor Edilson, a professora Tânia, que vai falar logo em seguida, é um legado que deixou para mim, porque ela foi minha orientadora de mestrado, e ela está aqui. O Paulo, que vai falar à tarde, eu conheci lá em meados de 2007, 2008, e as pessoas deixam um legado para a gente, e nós aqui como profissionais, nós temos um grande papel do legado que a gente deixa para as outras pessoas em relação ao estilo de vida. E quando o presidente do CREF, aqui o representante do CREF, fala da educação física, hoje nós somos 600 mil profissionais no Brasil inteiro. E o Paraná realmente tem uma representatividade. A gente sabe, nessa relação, que os pais têm um grande papel no estilo de vida das pessoas, né? Então a tua família tem, mas também os profissionais. Esse estudo mostrou que a capacitação de profissionais impacta positivamente no estilo de vida das pessoas. Nós vamos falar sobre isso aqui com as canções que eu vou executar. É muito importante a gente entender que o que a gente vai fazer como intervenção, e logo em seguida a professora Tânia vai falar de práticas exitosas, elas são feitas de pessoas para pessoas. E quando a gente acaba se colocando no lugar dessas pessoas, a gente acaba pensando em intervenções mais próximas da realidade delas. E quando a gente fala disso, a gente está falando de práticas exitosas. Eu posso aqui falar vários estudos que comprovam como o estilo de vida e como a atividade física aumenta a expectativa de vida das pessoas, a qualidade de vida. Estudos nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Noruega. Posso falar de vários grandes estudos que estão sendo executados hoje no mundo, falando dessa relação entre o estilo de vida e o aumento da expectativa de vida das pessoas. Qual é o nosso papel como profissional aqui de educação física, que estamos num evento no que é o primeiro simpósio de atividade física de atenção à saúde das pessoas? Como que a gente consegue impactar essas pessoas? Por meio de criatividade, muitas vezes. Eu sempre falo que o estilo de vida tem a ver com o tempo. Quando você vê os estudos que eu passei anteriormente, a maioria trabalha com a relação do aumento do tempo. Tempo é relativo. Tem pessoas que falam assim, eu mato o tempo voa. Já ouviram falar assim, não, quando eu estudava no período da manhã, parecia que passava mais rápido que o período da tarde. As férias parece que passam tão rápido, quando o tempo que a gente está em compromisso parece que é mais lento. O tempo é relativo. E quando a gente fala do tempo, o tempo é que nem fosse um rio. E quando a gente coloca isso na relação das pessoas, tem pessoas que têm rios turbulentos na sua vida. Pensar em legado do estilo de vida profissional é pensar em como que é o rio dessa pessoa, para a gente poder intervir. O rio, ele flui constantemente, ele não para nunca. Quando eu estava vindo daqui de avião, tem um grande rio, que eu não sei qual é o rio, fiquei muito curioso. Eu sou um catarinense, agora um catarinense pernambucano. Meu sotaque ainda eu não falo oxe, né? Ainda não falo, estou recentemente lá em Pernambuco, mas eu vi o grande rio, quando você sobrevoa aqui na chegada de Londrina. O rio, ele não para. A vida das pessoas não para. Na tua vida, muitas vezes, o rio vai encontrar pedras nesse rio. Isso não tem nada mais do que o tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de relógios. Não sei, a educação física normalmente gosta muito disso, né? É relógio e tênis, né? Eu adoro relógios, eu coleciono alguns relógios. Eu falo sempre que o relógio, ele mede o tempo, mas ele não consegue explicar o tempo. E aí a pergunta que a gente sempre faz do legado é quanto tempo você tem ainda? Será que a gente consegue responder essa questão? Quanto tempo você tem? Será que quando você for intervir a campo e você pergunta isso para as pessoas, será que elas têm a resposta? Quanto tempo você tem? Tem animais que vivem apenas 24 horas, que é o caso dessa mariposa. Imagina se você tivesse apenas 24 horas.
Nós temos animais que, ao contrário, vivem 400 anos. Estima-se que o tubarão da Groenlândia tem uma vida extremamente extensa. Imagine viver 400 anos. E aí a nossa vida, ela pode talvez se resumir nesse slide aqui. Esse slide representa cada bolinha dessa aqui, é um mês da tua vida. Os meus meses, quando eu coloco aqui, está um pouquinho mais para baixo já, Tânia. Está um pouquinho mais para baixo, eu vou ter que atualizar esse aqui. Eu tenho 42 anos já. Então tem pessoas que vão estar... As bolinhas estão acabando já. Né? A nossa vida, ela tende a ter uma relação dessa proximidade do tempo. E o estilo de vida, quando a gente vai abordar isso, e é o objetivo que eu tinha aqui, da gente ter essa reflexão inicial para começar o evento, e as palestras que vão me anteceder vão falar tecnicamente sobre isso, é de como a gente percebe isso aqui. Eu faço palestras com idosos, com muitos idosos. Quando a gente mostra esses slides, aí pode ser impactante para eles. Uma pessoa de 80, uma pessoa de 90 anos. Quando a gente percebe isso, a gente canta. Vamos cantar? Solta o som aí. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, nosso suor sempre em frente. Essa canção, ela fala do tempo com uma forma selvagem do tempo. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amado. E é tão sério e selvagem. Quero ouvir. Selvagem. Você veja que quando o Renato Russo fez essa canção, ele comparou o tempo a uma selva, das dificuldades que as pessoas vivem. E nós não estamos aqui para analisar o tempo, mas a gente sente o tempo. Como que você sente o teu tempo, o teu próprio estilo de vida? Como que você sente o teu tempo? Eu sinto o meu tempo quando meus cabelos aqui já não estão crescendo, Marcelo. Tá difícil aqui, tá difícil. Eu sinto o tempo quando eu olho meu filho crescer. Eu sinto o tempo nele. É quando você não consegue perceber essas questões. A gente sente o tempo. Quando a gente sente o tempo, eu gosto muito de contar uma história. Lá em Santa Catarina, eu venho do doutorado lá da UDESC, com a professora Giovana Marzo e com a professora Inês, por exemplo, que tem um grande estudo chamado SC100, que são os centenários de Santa Catarina. Alguém aqui já conheceu um centenário? Nós estamos nos estados que tem um número, a expectativa de vida é muito alta, né? Santa Catarina, Paraná. E lá nesse estudo, há entrevista a centenários. E eu tive o privilégio de conhecer um deles, Seu Mário, 104 anos. Já imaginou uma pessoa de 104 anos? Ele nos recebeu na instituição de longa permanência, né, o nome que se dá hoje para o asilo. Ele nos recebeu com a sua bengalinha, Seu Mário, nos levou até os seus aposentos. Ele era cantinho aqui, parte do som aqui, daqui para cá do som. Eu lembro que no canto aqui direito de vocês, tinha uma cama que ele tinha, que era uma cama com 2 colchões, assim, um era meio banqueado, assim, meio para lá. Tinha uma geladeira aqui, assim, então quando a gente entrou no quarto dele, tinha uma geladeira aqui, uma geladeira assim, aquelas marrom, sabe aquela geladeira marrom meio velha, assim.
E aí tinha uma pia desse lado com um copo que eu lembro que estava cheio de formiga esse copo. E aí ele sentou no sofazinho. Ou seja, uma pessoa de 104 anos. E uma das questões que é feita nesse questionário é: qual é a expectativa para os próximos 5 anos? Imagina se perguntar para uma pessoa que tem 104 anos, qual a expectativa dela para daqui 5 anos? Sabe qual foi a resposta dele? Eu já conto, tá? Eu já conto. O tempo é percepção. Para Usain Bolt, que nós somos da educação física, a gente sabe a importância de 10 segundos na vida dele. Mas 10 segundos podem ser 4 anos de preparação. A gente sabe que o tempo é percepção quando você está apaixonado. Alguém está apaixonado aqui? Sabe quando você vai na casa da namorada, aí você passa o final de semana com ela, e aí você, nossa, passou tão rápido, sábado, domingo. Aí depois que casa, né, a pessoa fala, sai um pouco, né, sai um pouco. É percepção de tempo, né? Ou quando você está num dia de trabalho, que aquele trabalho, nós somos professores, né, Karine? Nós somos professores, às vezes você prepara uma super aula, né, e vai acontecer com vocês. Nossa, tem uma super aula. Eu fui muitos anos no chão da atenção primária, chão de posto de saúde. E às vezes eu preparava uma aula super legal, uma dinâmica com os usuários do SUS, e às vezes não dava certo, 5 minutos e acabava, e aquele tempo eu precisava ter aquele tempo. Tempo é percepção. E quando o seu Mário responde assim para a gente, é feita essa pergunta para ele, qual a expectativa para os próximos 5 anos? O seu Mário falou assim para a gente, eu quero morrer. Eu estou cansado. Viver é relativo. Qual é o papel do estilo de vida nesse processo? É viver mais. Mas só viver mais não adianta. É viver mais e melhor. Esse é o nosso papel aqui como profissional de educação física. Eu tenho orgulho de ser profissional de educação física por isso. Nós temos esse papel. Se vai viver 80, se vai viver 90, mas é como vai chegar aos 80, aos 90. O seu Mário passou por várias situações e várias transições ao longo da sua vida. Foi casado várias vezes, ficou viúvo várias vezes, teve várias sogras durante o caminho, né? E sogra não existe ex-sogra, sogra é uma vez, é para sempre, tá? Não existe ex-sogra na legislação. Então, se você se separou, a pessoa continua sendo tua sogra, para sempre. Então, o seu Mário passou por várias transições nessa vida. Vamos cantar? És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Compositor de destino, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. É um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. É um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Essa canção chama-se Oração do Tempo. Ele canta colocando o tempo como o principal fator da sua vida, quando Caetano Veloso fez essa canção. Nossa vida é feita de transições, várias transições, como o seu Mário passou por transições. E quando a gente fala de estilo de vida, e essa palestra fala sobre o legado do estilo de vida, 3 palavras são fundamentais no estilo de vida de uma pessoa: atitudes, valores e oportunidades. Para nossa trajetória profissional, essas palavras também funcionam muito bem, que são as atitudes que você tem, os valores que você tem e as oportunidades que você tem ao longo da tua carreira acadêmica e profissional. Elas trabalham como uma engrenagem, tanto o estilo de vida como a tua carreira. E agora a gente vai falar de cada uma delas. Vocês aqui, vocês se consideram profissionais, estudantes de atitude? Sim ou não? Você tem atitude?
Sim ou não? Sim, atitude. Atitude. Quando organiza um evento, já viram pessoas assim? Quando organiza um evento, Karine, vamos fazer o evento. E aí tem alguns que vão falar assim, pode ser o segundo já. Aí tem pessoas que vão falar assim, vai dar muito trabalho. É atitude. Organizar algo assim é muita atitude. Porque é só quem organiza um evento como o Edilson organiza para saber qual responsabilidade que tem de ter atitude de organizar um evento desse patamar. Então, toda a logística, isso é atitude. Você é um profissional de atitude? Tem que ser. Você acha que é fácil para mim estar aqui agora? Eu sou uma pessoa muito tímida. Você não tem ideia como é difícil para mim. Como é difícil. Eu tenho muita ansiedade quando eu vou fazer. Eu rodo o Brasil com essa palestra. Toda vez é algo que é extremamente desconfortável para mim. Eu estou me abrindo aqui com vocês. Nós somos colegas, né? Profissionais. Mas eu tenho que ter atitude de fazer. Tem que ter coragem. Atitude é coragem. E muitas vezes a atuação profissional da atividade física na atenção à saúde é necessária coragem, porque você vai se expor para intervir com as pessoas. Vamos cantar? Essa você se conhece. Ei, Relaxa. Você tá em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Aquela coisa que a gente fala, né? Quando a gente não tem ansiedade, a gente morreu, porque faz parte da fisiologia, tudo controlado. Então, quando você tem uma ansiedade e essa ansiedade tem uma causa, é natural. Agora, quando não tem causa aparente, você precisa de ajuda, né? Porque pode ser uma patologia de saúde mental. Mas tem a ver com atitude, tem a ver com resiliência, que é a capacidade que nós temos de superar desafios. A primeira fala aqui, um grande desafio. Como que a Secretaria de Estado não tem ainda a inserção da educação física? Né? Antes de ir para Pernambuco, eu fiquei atuando por 2 anos lá no Ministério da Saúde, no Departamento de Atividade Física. E era uma situação que a gente falava muito para os estados, para os municípios. Nós precisamos ter essa resiliência de bater na porta e abrir espaços. A especialização aqui pode ser uma grande oportunidade para abrir esses espaços no Paraná. Está abrindo uma grande janela de oportunidade para isso. Eu venho do Nordeste, né? Olha lá. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não é que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar.
lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, eu duvido se vocês falassem em casa, hoje eu vou lá e vou cantar forró de manhã no evento. Duvido. Essa canção, duvido que vocês imaginavam que essa canção, ela é uma canção que tem uma letra muito profunda. Que ela fala que ele só tem razões para cantar porque ele sofreu. A vida nossa, a resiliência é essa capacidade. Né? O professor Paulo, que vai falar aqui à tarde, quando a gente começou a trabalhar no SUS, eu comecei a trabalhar no SUS em 2004. As pessoas perguntavam para a gente, o que vocês fazem aí? O Paulo era um dos primeiros também. Quando eu soube que o Paulo, lá em São José, em Santa Catarina, também trabalhava lá já. O que vocês fazem aí? Olha quantos anos, eu fiquei quase 15 anos trabalhando no SUS. Cada vez que mudava um secretário, eu tinha que ter resiliência de novo falar o que eu fazia. Toda vez. E às vezes tinha anos que mudavam 3 vezes secretário de saúde. Toda vez ele ia lá, o que um cara da educação física faz aqui? Porque eles estão interligados à doença e não à saúde. A secretaria não deveria ser secretaria da saúde, isso da doença. Não é porque só pensa em doença, nós é que falamos de saúde. Então é a resiliência, essa capacidade que nós temos, é atitude, realmente é atitude. Atitude é inovar, é exemplo, é gostar do que faz. Agora vamos falar dos valores. Eu falei das atitudes. Não adianta a gente ter atitude e esses valores, a gente comandar esses valores numa base ruim de valores. Nós temos vários tipos de valores. Os éticos, da gentileza, o valor do amor, onde a essência é muito mais importante do que a aparência. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quando a gente fala disso aqui, veja a capacidade que nós temos como profissionais. Eu saí de Santa Catarina e, ao acaso, eu fui ao berço dos programas de atividade física no Brasil, Pernambuco, Academia da Cidade. E eu tenho visitado algumas delas. Fazer a terra inteira feliz. Vá nesses programas para você ver a felicidade que é. Nós temos essa capacidade de trabalhar com os valores das pessoas, onde o ser é muito mais importante do que o ter. Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar, mas sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Não é pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Oh. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Esses são nossos valores. E por último, nós temos as oportunidades. Não adianta a pessoa ter atitude, ter valores, não ter oportunidade de executar. Nós, como profissionais, somos os profissionais que ofertam oportunidades para as pessoas modificarem o seu estilo de vida. E aí, quando a gente fala de oportunidades, tem uma grande história que eu gosto de contar, que é ele era trabalhava na roça de uma fazenda, e ele se apaixonou pela filha do fazendeiro. E ele teve coragem de pedir a mão da filha do fazendeiro para ele. E o fazendeiro falou assim: eu deixo você casar com a minha filha, mas eu vou te dar um desafio. Eu vou soltar 3 touros e você tem que agarrar um deles pelo rabo.
Ele aceitou. A gente sabe o que a gente faz quando tá apaixonado, né? Faz loucuras. E veio, ele ficou lá no meio do pasto. E o fazendeiro soltou o primeiro touro. E era um touro bem grande. Era gigante o touro. E esse touro veio em direção a ele. E ele pensou, não, ele não vai ter um touro maior do que esse aqui. Eu vou deixar passar. O touro veio, ele só deixou passar. E aí veio o segundo touro. Quando ele viu o touro, lá na visão do touro, já era menorzinho. Ou seja, o que ele pensou pode ser que tenha dado certo. Porque ele soltou o primeiro, um maior touro. O touro era mediano, mas era muito grande. Quando começou a chegar perto, também era muito grande. E ele deixou passar. E agora veio o terceiro touro, que era a última oportunidade que ele tinha. E o touro era bem pequenininho. Ele falou, ali, ó. E o touro veio em direção, é agora que eu vou pegar o rabo dele. Quando ele foi pegar o rabo, o touro não tinha rabo. As oportunidades, muitas vezes, vêm no primeiro touro. E a gente, às vezes, deixa passar. Vem no segundo, deixa passar. E quando chega no terceiro, já não tem mais como. Essa canção, ela fala disso. Das oportunidades que a gente deixa passar. Vamos cantar? Tá acabando já. Pode aumentar um pouquinho mais o meu... Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Solta a voz agora. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dia, quero ver. Para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre, para sempre. Às vezes o trem passa. E às vezes a próxima estação demora muito para voltar. Recomendo vocês assistirem esse filme aqui. Filme Yes, com o Jim Carrey. Onde ele tem que falar yes para tudo. E ele acaba se complicando também. Escolher as oportunidades talvez seja o grande desafio do nosso legado. Assista que vale a pena. Né? O filme Yes. Por fim, atitudes, valores e oportunidades. É o legado que a gente pode deixar para as pessoas no estilo de vida. Vamos cantar nossa última canção? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e noutro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Quero ouvir agora vocês sabem. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso
porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado, obrigado. Bom evento para vocês. Foi um prazer estar aqui em Londrina. Obrigado, equipe do som. Obrigado aí. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau.